Mal, a professora Laís é psicóloga pela Faculdade de Barbosa e arquiteta aqui pela UFBA, é especialista em engenharia e manutenção hospitalar na Universidade Paulista UNIP, é mestre em conservação e restauro e doutoranda também em conservação e restauro aqui no pegar o UFBA, e é coordenadora técnico-científica da diretoria da Bahia, da BDH, e atualmente também é analista de pela Bahia. E a professora Patrícia Farias, que é arquiteta urbanista pela FAUFBA, é engenheira de segurança do trabalho, é especialista em projetos hospitalares públicos em BIM, é mestre em saúde pela Faculdade de Medicina da UFBA e doutora em arquitetura urbanismo também pela FAUFBA, é professora daqui também da casa, da FAUFBA, docente permanente do PPG Design da UFBA, é líder do nosso grupo de pesquisa da USP e é coordenadora técnico-científica da diretoria da Bahia, da BDH, no Bom, gente, a gente vai apresentar aqui uma pesquisa que a gente começou a apresentar no passado, e aí a gente vai meio que atualizar vocês, né, do desenvolvimento, porque agora a gente está consolidando melhor e ampliando o escopo da pesquisa. Então, esse é o tipo que agora, né, a pesquisa realmente tomou mais forma, né? Então, a gente intitulou ela como Arquitetura dos Sistemas de Saúde Animal, dos equipamentos assistenciais à escala da cidade, porque a ideia é fazer essa interseção entre a arquitetura e os espaços urbanos, né? E aí, essa pesquisa, ela se inicia lá em 2008, né, quando existe esse convênio aí, né, esse seminário com o Ministério da Saúde, né, sobre o Centro de Controle de Zoonoses. E aí, a partir disso, a Patrícia apresentou, né, esse trabalho lá, e a partir disso, começaram a chegar e-mails para ela, né, tratando de demandas reais, de dúvidas reais sobre as pessoas, e chega até hoje, né? Das pessoas perguntando diretrizes, né, de como projetar estabelecimentos assistenciais de saúde animal, abrigos canis, né? E aí evidenciando essa lacuna mesmo que a gente tem da regulamentação. Então, é um tema que sempre inquietou, assim, inquietou parte e me inquietava, então a gente decidiu mergulhar, né, na temática. E a pergunta norteadora da pesquisa é essa, né? Como estruturar sistemas de saúde animal na arquitetura e na sua relação com a cidade? Porque a gente entende que existe uma rede, né? É uma rede de estabelecimentos. E aí a gente começa a buscar mesmo um referencial teórico, né, dentro desse campo, e a gente percebe que realmente faltam estudos na área. A gente tem recebido também muitos alunos, assim, né, com interesse em fazer TFG, né, e em fazer trabalhos de projeto na área. Então, partir um pouco disso, assim, né, vamos buscar construir conhecimento, e essa dificuldade que a gente tem na área, né, da saúde, já somos poucos, né, assim, dentro do universo da arquitetura, já somos poucos. E muita gente que atua não escreve, né? Então, assim, o Doris e a Amélia, elas atuam na área, projetando ali no dia a dia as demandas reais. E elas escrevem, mas a maioria das pessoas acaba não escrevendo. Então, a gente vai tentando costurar, assim, dentro do possível. E aí, dentro desse panorama, Antônio Pedro trouxe ontem, né, na palestra dele, a história da revista Ambiente Hospitalar. E aí, em 2019, eu e Patrícia, a gente publicou o primeiro artigo, né, dentro da área, que foi esse primeiro estudo, assim, para a gente pensar em diretrizes e recomendações para os projetos desses estabelecimentos, né? Então, a gente foi estudar a normativa, enfim, o que se tinha ali de manuais, né? Do que se falava, e fomos elencando alguns direcionamentos. E aí a gente continuou a pesquisa, agora a gente acabou de publicar.
gente acabou de publicar na Ambiente Hospitalar, né, que foi lançado agora em maio, né, um novo artigo que é onde a gente realmente mergulhou nesse estudo da legislação, porque a gente entende que assim, é o início, né? O início da pesquisa, a gente entendeu o que é que se tem, o que é que já se fala, o que é que vai reger isso aí, né? Então, a gente trouxe esse estudo, e aí vocês vão ver um pouco mais à frente, que a gente vai apresentar os objetivos específicos da pesquisa, né? Esse é o primeiro objetivo, mas o objetivo geral é estabelecer diretrizes para o planejamento arquitetônico e urbano dos sistemas de saúde animal. Como eu falei, a gente entende que é um sistema, né? Que é uma rede, como a gente falou aqui mais cedo, né? Da rede da arquitetura de tuberculose no século XX, a gente entende que a gente tem uma rede para dar conta, né, de todas as tipologias que vão lidar com os animais. E isso a gente consegue perceber na norma, né, na legislação. Então, contemplando os equipamentos assistenciais e sua inserção na escala urbana, com vistas à consolidação de cidades mais saudáveis, inclusivas e comprometidas com os princípios da saúde única e do bem-estar animal. A saúde única, as cidades saudáveis e o bem-estar animal são temáticas, né? São campos de estudo que a gente tem como referencial teórico para estruturar a pesquisa da gente, certo? E aí, dentro dos objetivos específicos, como eu falei, né, o primeiro que já resultou nesse artigo, e assim, a gente vai percebendo que pesquisa é uma coisa sem fim, né? A gente acabou de publicar, mas aí a gente já descobriu uma nova norma, então é uma coisa que a gente vai atualizar sempre. E aí, esse primeiro objetivo é realmente levantar e analisar a legislação nacional, estadual e municipal, bem como normas técnicas e documentos institucionais relacionados aos equipamentos de saúde animal e a sua inserção urbana, que é uma das coisas que a gente percebeu assim, também, né? Que muitas vezes não se fala sobre essa relação com a cidade, né? Com o acesso ao serviço. Então, é algo que a gente vai buscar discutir na pesquisa. Um dos resultados, né, que está publicado no artigo foi essa linha do tempo, que a gente já foi trazendo assim, o que é que tem de norma em vários estados, normas que foram revogadas, né, a gente deixou aqui em laranja e que foram substituídas, mas para a gente ter esse histórico, porque às vezes quando a gente está fazendo o estudo, a gente precisa entender, né, essa construção mesmo histórica, para entendermos o que temos hoje, inclusive tem profissionais que falam, mas aquela norma anterior era mais completa e tal. Então, isso ajuda, entender esse histórico ajuda a gente também quando a gente vai projetar, quando a gente vai pensar nessas diretrizes, né? E aí, dentro dessa análise, a gente percebe que não existe um documento nacional, né? Então, a gente percebeu que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele tem essa resolução aqui, né, 1275 de 2019, que é a vigente, em que eles falam, né, eles dão algumas diretrizes de espaços físicos. Ela substituiu essa de 2012, mas não são diretrizes detalhadas, muito detalhadas, né? Então, ainda que exista esse documento, ele não tem força de lei, né? Ele é um documento de um conselho profissional, mas ele não tem força de lei. E aí foi isso que a gente percebeu, né? Eu e Paty, a gente ficou bem inquieta quando a gente percebeu isso, né? E que a gente percebe que essa falta de informação acessível, e como a gente tem na área de saúde humana, né? A RDC 50, que é todo mundo que atua na área sabe, é a amiga, né? Assim, é a primeira fonte. Dora estava falando aqui agora, né? A gente não tem uma norma aqui no Brasil para cuidados paliativos. Então, a gente recorreu ao quê? A RDC 50 e as ILPIs. Então, ela é sempre a nossa diretriz. Na saúde animal, não existe uma lei, né? Uma norma assim. E aí, a gente percebe que isso, essa falta de informação, né? Partilhada, interfere na qualidade dos projetos, né? As pessoas ficam perdidas em o que é que eu vou consultar, qual vai ser a minha base, né? E aí a gente traz isso, que é preciso pensar, discutir sobre uma regulamentação, né, urgente, diante, inclusive, cada vez mais
dessas discussões sobre exploração dos animais, né? Sobre bem-estar animal, e que a gente vê, a gente percebe, né, na própria legislação, como que isso vai mudando, assim, esse olhar teve o bem-estar animal que não aparecia assim antes, e que em algumas normas aparecem, outras não. Então, a gente entende pela análise desse histórico normativo que é uma construção que ainda está acontecendo, né? E que nós, enquanto pesquisadores e profissionais que atuam na área, fazemos parte disso, assim. E aí, o que a gente tem, assim, né, de mais atual é que a gente começou a estabelecer um diálogo institucional, né, que é um dos pilares da pesquisa, buscar esses órgãos, essas instituições que atuam diretamente, né? Então, a gente entrou em contato com o CFMV, né, através de conhecidos que a gente tem lá, e a gente conseguiu marcar uma reunião com o setor que trata dessa parte, né? E foi muito interessante, assim, porque primeiro ele já trouxe uma informação adicional que a gente não tinha conhecimento. Aí ele falou que a primeira norma, na verdade, foi essa de 1974, né? Que foi uma resolução do Conselho Federal, e que a gente não tinha identificado na pesquisa. Então, assim, já é dinâmico, né, esse processo. Então, já é uma norma que a gente vai incluir aí nesse estudo. Essa reunião foi muito recente, foi agora no início de junho, né? E aí, uma das outras coisas que a gente trouxe essa inquietação, né, para ele, assim, a gente ele falou, poxa, na saúde a gente tem a RDC 50, né, não existe dentro da medicina veterinária, né, alguma coisa para regulamentar e tal. E aí ele falou que isso é uma grande questão. Com os conselhos profissionais e que existe, eles tentam trazer essa discussão há muitos anos para o governo, né? E aí ele fala que um grande desafio, um grande problema é a ausência de um ministério de referência. Ele perguntou assim para a gente, quando a gente fala de estabelecimentos médicos veterinários, o que vem na cabeça de vocês, em primeiro lugar, enquanto ministério de referência? Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, alguém mais arrisca? Hoje é agropecuária. Agropecuária. Da saúde. Na minha cabeça veio o de meio ambiente, o de saúde do meio ambiente, o da agropecuária nem tinha vindo. Aí ele falou que foi o de agricultura, Ministério da Agricultura. E aí ele falou assim que eles tentam esse diálogo com o Ministério da Saúde, mas é como se assim, fica meio que quicando o assunto, sabe? Então, assim, o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, entra nos casos que tem radiologia, por exemplo, né? Que tem alguns serviços específicos, mas, então, essa própria dinâmica da ausência de um Ministério de referência já evidencia mais ainda isso que a gente percebeu através da análise das normas, né? Que fica um negócio meio solto. Porque sem um ministério que assuma, né, não tem uma regulação. Então, fica complexo, porque não tem um ministério que assuma para regular, para fiscalizar, né, para até melhorar esses espaços. Né? E uma das coisas que ele falou é que o conselho é profissional, né? Então, assim, em tese, a atribuição da autarquia é regular a profissão do médico veterinário, a atuação, não os espaços de saúde, assim. Acaba que eles são procurados pelos médicos, os médicos veterinários procuram eles pedindo orientação, e a orientação que eles dão é procurem um arquiteto, procurem a vigilância responsável e sigam a resolução, essa que eu falei, de 2019, que é a do CFMV, mas assim, ainda falta muita coisa, né? E eles não podem colocar nenhuma obrigatoriedade, porque eles podem estar sujeitos a uma judicialização também, né? Isso. Até pelo próprio conselho não ter essa atribuição. E aí foi muito interessante, assim, né, para pesquisa, para fazer a gente pensar do nosso papel enquanto grupo de pesquisa, dentro desse cenário aí que, enfim, né, são questões políticas e macro, mas assim, até aonde a gente pode ir aí. E a gente, enquanto grupo de pesquisa, a gente pode desenvolver pré-dimensionamento, pode criar manuais, né, pode fazer parcerias assim com eles, e quem sabe isso ser uma base futura para se discutir, né, algo mais macro para se tornar
legislação e etc. Mas enquanto não for regulamentação, É, isso. E aí, uma outra coisa que ele informou também, que é interessante, é que atualmente eles estão em processo de revisão dessa resolução, né, do Conselho. Então, a gente estabeleceu esse diálogo com eles e a ideia é que a gente possa se reunir novamente e buscar apoiar de alguma forma, né, esse processo aí. O segundo objetivo, né, é identificar, caracterizar e mapear as diferentes tipologias da rede existente de equipamentos e serviços de saúde animal, considerando suas atribuições, níveis de complexidade, demandas técnicas e funcionais, além das suas relações com o território, né? Já entrando nesse lugar da relação com a cidade, com os espaços urbanos. E aí, nesse artigo que a gente publicou também, a gente já traz, né, esse quadro aí, mostrando os tipologias diferentes, né, de estabelecimentos que lidam com animais, que a gente encontrou na análise da normativa. Esse estudo de todas as normas, tem algumas normas que falam de tipologias diferentes. Então, a gente classificou em grupos, assim, né, estabelecimentos de saúde, exposição, lazer e educação, que são termos, né, utilizados, e que aí uma das coisas que a gente ficou discutindo atualmente, você usar animais para lazer, para, né, muito, já se entende como uma exploração dos animais, em alguns casos. Então, aí pode entrar em conflito com a questão do bem-estar animal. Então, assim, só que a gente não quis entrar nisso, porque é um mundo, né? Então a gente fez, não, o momento é de analisar a normativa. A partir disso, depois a gente vai criar essas outras conexões. Né? o circo mesmo já é proibido. Isso, exatamente. Então, mas isso tem normas, né? Então, assim, a partir dessa análise inicial que a gente vai entendendo, né, essa dinâmica também. E comércio e serviços também, né? E o terceiro objetivo específico é estabelecer princípios arquitetônicos, urbanísticos e ambientais para a implantação, programação físico-funcional, organização de fluxos e setorização dos equipamentos de saúde animal, considerando a biossegurança, a acessibilidade, o bem-estar animal, a ambiência e a integração desses serviços aos sistemas urbanos de cuidado. Né? Então, aí vai entrar, né? Vai ser um eixo da pesquisa que a gente vai estudar toda essa relação de implantação, de escolha de terreno, de programação arquitetônica, enfim, né? Do acesso a esses terrenos, entender os problemas de fluxo, né? Diante dessa alta complexidade de tipologias, né? De ANVs, então a gente vai A gente estudar. identificou mesmo que com essa norma de 2019, ou a lei nova, né, a resolução 1275, ela muda da resolução anterior e ela traz agora um acesso único, né, para a estética e o atendimento veterinário. E a gente discorda um pouco, né, porque a gente pode estar colocando um animal contaminado junto com um atendimento estético ali, de um animal sadio, né? E aí é isso, né? Os elementos de ambiência aí também a gente vai estudar dentro desse objetivo. Bom, aí a gente vem para o quarto objetivo, né, que é propor esses parâmetros físico-funcionais para o planejamento, dimensionamento, organização espacial dos equipamentos de saúde animal, considerando diferentes portes, espécies e modalidades de atendimento, né? Então, foi uma coisa que a gente observou nas normas, que era a questão do porte, né, dos animais, que em muitas guias e normas eles não são considerados, e a gente ficou até feliz, assim, porque a lei municipal Salvador, ela foi a que mais se destacou nisso, né, de conseguir trazer esse dimensionamento mínimo, a depender do porte, né, e de diferenciar a espécie, né, de cães e gatos que têm comportamentos totalmente diferentes e requerem uma estrutura totalmente diferente. A gente trouxe também aí uma crítica, né, na 9050, em relação à 9050, que foi incorporar a circulação, né, para o cadeirante com o seu animal de estimação, ou cão de assistência, ou cão guia. Não sei se vocês sabem a diferença, né,
mas animal de estimação, cão de estimação é animal de companhia, cão de assistência, ele é voltado para pessoas com deficiência, e cão-guia é para pessoas com deficiência visual, né? Então, tem essa diferença, e aí a gente traz o cadeirante aí, amplia essa circulação para 1,20 m, considerando, né, que esse cadeirante pode ser uma pessoa em estado temporário ali, nessa condição, ou não, né? Ou ser um portador de condição específica. Aí a gente tem a programação arquitetônica aplicada, né, que a gente já trouxe nesse artigo aí de 2019, então entendendo essas dinâmicas, né, da diferença de porte, de que estrutura imobiliária a gente precisa, e aí a gente coloca no artigo que tendo um animal com doença infecto-contagiosa, teria que ter a questão do isolamento, que é uma coisa que a gente não observou muito. O quinto objetivo, analisar a inserção desses equipamentos na estrutura urbana, considerando aspectos de acessibilidade, mobilidade, cobertura territorial, vulnerabilidades socioambientais, integração com outros serviços públicos e distribuição espacial. Então, a gente traz assim, como que esse edifício ele pode ser implantado, aí tem uma reforma de um hospital veterinário nos Estados Unidos, né? Considerando todo o conceito de flexibilidade, expansibilidade que a gente traz na arquitetura hospitalar, mas que sejam edifícios de fácil acesso, né, com topografia plana, né, vegetação, localização afastada de grandes centros urbanos, porque o, o EMV ele tem essa possibilidade, né, de ser um equipamento que gere ruído urbano mesmo, né, e odores também. E aí, como integrar, né, esses espaços para que tenha também a descompressão do animal para o atendimento. Então, que esses jardins sejam tratados para o acolhimento animal, né, que sejam pisos antiderrapantes, que não tenha aquecimento, que tenha disposição de água, né, de comedouros acessíveis. E aí, o sexto objetivo seria propor diretrizes arquitetônicas e urbanas para o planejamento do sistema de saúde animal, articulando equipamentos de assistência, redes de serviços e escala da cidade. E aí a gente também pensa essa questão de como articular as unidades, né, as tipologias, né, como que elas podem estar articuladas dentro de estudo epidemiológico, com a área de abrangência, como é que essas unidades elas podem estar relacionadas e esses fluxos. O sétimo objetivo, desenvolver essas recomendações técnico-normativas que subsidiem a elaboração de políticas públicas e de uma regulamentação nacional, que é o nosso grande objetivo final, né, para o planejamento dos sistemas de saúde animal. Então, trazendo, né, dentro desse contexto, que a gente traz aí um dado, né, na verdade, esse documento aí de 149,6 milhões, ele é de 2023, né? Então, a gente vê esse número, né? 149,6 milhões de animais no Brasil, né? 40% são pets não convencionais. Pets não convencionais são pets que são pets de estimação, que estão no cuidado familiar, mas que eles não estão contidos no grupo de cão e gato, né? Então, eles envolvem um cuidado especial e uma dinâmica de espaço diferente. E aí, já em 2024, esse número ele amplia para 167,6 milhões de animais de estimação no Brasil, fazendo uma relação com a população, né? Com a população humana de habitantes no Brasil, a gente tem quase que hoje um pet para cada humano, né? Então, como o problema é grave, e eu fico pensando assim, como esse assunto ele não está dentro de um ministério que abrace isso, como seria uma situação de uma epidemia ou qualquer coisa que vem de origem animal, né? Como é que seria esse trato? E aí, dentro desse documento, que é da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, eles trazem aí ações institucionais que seriam orientações setoriais, técnicas, regulatórias, né, que seria mais ou menos isso que a gente está querendo desenvolver, e ações de cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos por meio de projeto PNRS. E a gente vê aí um campo, né, de trabalho para o arquiteto, né, e que a gente não está olhando para isso.
E aí, dentro da metodologia da nossa pesquisa, o que a gente já trouxe, né, revisão biográfica, análise normativa, sistematização de demandas de gestores públicos, como a gente está fazendo, né, e profissionais de saúde animal. Então, a gente pretende fazer eleger, né, algumas unidades que fazem visitas técnicas, estudos de atividades, distribuições, tipologias, né, da programação arquitetônica para ter pré-dimensionamentos, desenhos e modelagem de ambientes. Porque a ideia é que a gente construa esses dados para alimentar o pré-dimensionamento, né, que é do nosso site, do nosso portal, que foi apresentado hoje pelo nosso bolsista. Então, a ideia é trazer essa inovação também para o site de espaços que não estão tendo parâmetros, né, para projeto. E aí, seguindo, né, as metodologias do SomaSUS, que a gente já tinha como grupo sido inserido nisso, nesse processo de consultoria com o Ministério da Saúde, né, então levar essa mesma metodologia que traz o SomaSUS. E é isso, gente. E a ideia é que a gente continue. Então, assim, todo seminário a gente traz como é que está o panorama, né, das nossas pesquisas, porque são pesquisas que continuam, né? Então, elas precisam, a gente precisa vir aqui dizer como é que elas foram continuadas, né, e como elas estão no momento. E é isso. Obrigada.